é deste jeito, é desta maneira. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no texto de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Coisas que nós perdemos dentro de casa. Lucas, capítulo de número 15. Enquanto você procura aí, eu quero reforçar que na quarta-feira, 7 de setembro, dia em que celebramos a independência do Brasil, feriado nacional, nós estaremos em culto, que o nosso culto é às quartas-feiras, o seminário, estaremos em culto. E este culto vai ser um culto cívico. O Coral Exultação vai cantar, nós vamos cantar o hino nacional, possivelmente teremos aqui um músico com trompete também, mas nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos orar por nosso país, ok? É isso que nós vamos fazer. Não tem nenhuma bandeira partidária. A igreja não tem partido político. Nós, cidadãos do reino dos céus, e aqui temos as nossas escolhas e devemos estar atentos. Mas a igreja, ela não tem essa prerrogativa. É para nós orarmos. Se você entende que é importante, você vibra, você quer ver a nação caminhando, avançando, prosperando, e entende que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, compreende desta maneira, então quarta-feira eu te convido para que você venha e traga outras pessoas para que possam estar aqui conosco. Lucas capítulo 15, no versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Coisas que nós perdemos dentro de casa. O que eu vou falar agora não tem nada a ver comigo. Então vocês têm a mania de ficarem associando, tá? E falar que eu estou assim falando do que é meu. Mas tem pessoas que perdem coisas em casa e que depois ficam lá colocando naquele tumulto para poder saber quem foi que perdeu, quem foi que tirou. Você é assim? Põe a chave no lugar ou guarda alguma coisa lá e de repente não encontra e faz aquele fuzuê dentro de casa porque eu coloquei aqui. Fala sério, quem é que faz isso? Eu coloquei aqui. E aí depois o que acontece? Está no mesmo lugar que você colocou, cabra. Só que você esqueceu. E aí fica com aquela cara de tacho, tá? Porque fez aquele barulho todo, não foi ninguém, foi você. Isso não acontece lá em casa. Não acontece. Ou então a questão de um documento. Um documento, tá? Você guarda os seus documentos? Certidão, quem aqui tem a certidão de casamento guardada? Levante a mão. Fica aí. Agora, quem sabe onde é que está? Legal, legal. Ó, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que a brincadeira, não sei, vou arriscar. Eu vou arriscar, me vem à mente, eu vou arriscar. Às vezes a gente lembra da certidão, quando o dito cujo, a dita cujo, ó. Onde é que está a certidão de casamento? Guarda lá, irmão. Certificado, ok? Formatura, até certificado de batismo, que é importante. Um irmão chegou para mim: pastor, me batizei, e eu não recebi o certificado de batismo. Eu tenho o meu lá em casa, amareladozinho, de 1974. Batizado pelo pastor José Calixto Patrício. Você tem então local onde você guarda os documentos? Faz lá uma gaveta, alguma coisa lá, guarda, organiza,
Ou é daquele que joga lá e depois vai procurar no meio dos papéis? Já aconteceu com você? Fala sério. De rasgar alguma coisa que é importante? Misturado com vários papéis? Quem já fez isso? Ninguém é perfeito mesmo. Não é? Você lá vai despachar, porque às vezes nós vamos acumulando papéis, acumulando. Daqui a pouco você começa... Ih! Rasgou. Existem coisas que nós perdemos dentro de casa, coisas concretas e que alteram a nossa rotina e que alteram a dinâmica da família, que vem a afetar toda aquela dinâmica do relacionamento ali. A parábola é uma história, é uma metáfora, de onde a partir de uma história se tira lições para a vida real. Não é uma história inventada, não é alguma coisa que Jesus inventou, mas, vejam bem, assim como eu, como você que esquecemos ou que perdemos, uma mulher. O texto vai colocar o seguinte: qual é a mulher? É interessante isso, pegar a Bíblia nas suas minúcias, porque não fala qual é o homem. E a cultura da época era a cultura onde o homem tinha o valor. Mas qual é a mulher? Talvez porque o homem não seja muito organizado, será? E a mulher é mais organizada? Talvez porque a mulher é mais meticulosa. Qual é a mulher? Não diz a condição social desta mulher, mas é fato que aqui coloca qual é a mulher. Ela poderia ser uma viúva. A tendência que há é de nós pensarmos era uma viúva, mas não diz que ela era viúva. Poderia ser uma mulher divorciada? Poderia ser, não sabemos. Poderia ser uma mulher daquelas em que elas agem a casa enquanto o esposo fica deitado na rede, não é? Ou deitado ali no berço esplêndido. Daquelas mulheres que, se não agirem, o cara também não age. Se não fazer, ele também não vai fazer. Qual é a mulher que, tendo perdido? Então vai partir desta questão de valorização da mulher, mas para poder falar de todos nós, qual é a mulher, qual é o homem, qual é o jovem, qual é a pessoa que, não tendo perdido alguma coisa, ela não venha, ou tendo perdido uma das 10 dracmas, ela não vem, acende a lâmpada, presta atenção. Primeira coisa, ela acende a lâmpada. Segunda coisa, ela varre a casa. Terceira coisa, ela procura com muito empenho até encontrá-la. Ela acende a lâmpada, ela varre a casa e ela procura com muito empenho até encontrá-la. E quando ela encontra, ela reúne as amigas dizendo: vamos fazer uma festa, uma dracma. Uma dracma era o equivalente a um dia de trabalho, em termos reais, 16 centavos de dólar. Observem que paga-se mal há muito tempo. O que é 16 centavos de dólar? O equivalente, se eu estou mais ou menos aí, não chega a R$1. A R$1 um dia de trabalho. Um dia de trabalho para poder alcançar R$1. Ok? Ela tinha 10 dracmas, ela perde uma dracma e ela movimenta tudo para encontrar esta dracma. Eu fiquei pensando o seguinte: ela movimenta tudo isso, acha a dracma, ela vai gastar 5 com a festa. Só para reunir as amigas, fazer um cafezinho, ela vai gastar 5, tá? Mas o fato é que tem um aspecto ali de que perdeu, é um dia de trabalho. É um dia de trabalho, é um dia de esforço. E ela vai então procurar para poder achar, e em achando tem toda esta alegria por ter encontrado. Coisas que se perdem dentro de casa. Coisas que nós perdemos dentro da família. Não perdemos só coisas concretas, objetos, documentos. Perde-se algumas outras coisas também. Algumas outras coisas no ambiente da família nós perdemos e vamos perdendo com o tempo. Perdemos por quê? Perdemos porque, por vezes, deixamos de cumprir uma rotina, certo? Perdemos porque ficamos concentrados em muitas outras tarefas e perdemos e deixamos de dar atenção para outras coisas, e aí se perde. Então tem lá uma dedicação grande numa área e abre lacuna na outra área, perde. Perdemos porque não valorizamos às vezes.
Já ouviu aquela questão que se fala o seguinte: quando perder você vai valorizar? Precisa, gente? Precisa? Depois está aquele corpo frio, pálido, inerte, aí vai falar: precisa? Vamos valorizar então, enquanto nós estamos juntos na caminhada, vamos valorizar enquanto nós estamos juntos na empreitada. Perdeu, existem coisas, portanto, que se perdem dentro de casa, que são subjetivas e que são extremamente importantes. Falei de chave enquanto aspectos concretos, documentos. O que seriam as coisas subjetivas que perdem-se dentro de casa? Por vezes, na nossa convivência, nós nos acostumamos e perde-se a comunicação, perde-se o diálogo, perde-se a conversa, perde-se a troca. Já observaram isso? Já observaram? A minha digníssima esposa que aqui está, e é importante que ela aqui esteja para poder falar, ouviu, meu Leônidas? Para ninguém dar recado depois para ela. Brincando com ele. E aí, então, o que acontece? Ela, por vezes, me chama a ordem e me chama a atenção e fala: nós, quando éramos namorados, conversávamos mais do que agora que somos casados. Irmãos, eu estou aqui na frente, eu tenho essa questão meio de exposição. Mas isso, eu creio que acontece com você também. Não vem para cá olhar só para mim, não. Tá? A gente vai numa construção, certo? E nessa construção de caminhada, por vezes, a gente perde a questão da comunicação. É como se não tivesse mais nada para poder falar. Agora, vamos lá. Perde-se a comunicação não tão somente no que diz respeito ao esposo para com a esposa, mas na relação de pais com filhos. Já observaram, vocês jovens, lindos e maravilhosos, preciosos? Vem cá vocês, estou quase chamando vocês aqui à frente, mas não vou fazer isso, porque eu ia fazer uma entrevista agora com vocês, chamar todos vocês aqui na frente e perguntar: qual foi a última vez, os jovens solteiros, qual foi a última vez que você convidou o papai ou a mamãe para sair e falou que ia pagar um sorvete para ele? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chegou para o papai ou para a mamãe e falou assim: eu quero conversar com o senhor, eu quero compartilhar algo com o senhor, com a senhora, ou com você, respeitosamente? Qual foi a última vez? Porque, por vezes, perdemos a comunicação de pais e filhos. Dentro dessa questão de distância, você quer falar? Quer dar testemunho? Porque, por vezes, dentro dessa questão de tecnologia, se vive tanto voltado na internet, tudo, e não tem diálogo. Perde-se a comunicação, na verdade, gente, perde-se a comunicação em geral, porque nós estamos juntos num restaurante e pegamos o celular. E ficamos ali juntos, às vezes, no celular, sem aproveitar aquele momento. Nós estamos perdendo a capacidade de degustar, sabe? Degustar é comer com prazer, ou então tomar um vinho com prazer, certo? De poder degustar, de poder saborear. Então, dentro dessa perspectiva, o relacionamento ele vai, então, se desfazendo, se perde, porque não tem diálogo, não tem comunicação. Mas o que nós mais poderíamos falar e citar? Coisas que se perdem dentro de casa, dentro de um aspecto subjetivo. Se perde, por vezes, a cumplicidade. Perde-se a cumplicidade. Cumplicidade tem a ver com aquela questão mais ou menos assim: um por todos, todos por um. Cumplicidade tem alguma coisa a ver, digamos, com empatia, com estar no lugar do outro, ou tentar sentir um pouco do que o outro sente. Porque ninguém sente o que o outro sente. Não tem essa. Eu sei o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. Não passou, não. Você passou algo semelhante, mas aquela história é daquela pessoa, mas pode até ajudar numa compreensão. Às vezes perde-se a cumplicidade, e a palavra cumplicidade, ela me remete a alguém. Te lembra alguém aqui da igreja que não está mais conosco? Lembra alguém que usava muito esta palavra? Quem?
saudoso, querido, amado irmão Almi Tabajara. Irmão Almi Tabajara, que foi líder do Ministério com Casais durante muitos anos. Me recordo quando nós estivemos lá em Friburgo, lembro, encontro de líderes de casais, numa pousada lá gostosa, né, ao entorno, assim, com aquelas mesas, lembra aquelas cadeiras? O Almir com aquela maneira dele, que a gente às vezes não sabia quando que ele estava falando sério, e quando que ele estava, né, brincando, mas ele falava de cumplicidade. Cumplicidade é o avesso, o contrário, ou melhor, cumplicidade, a falta de cumplicidade tem a ver com individualismo. Perde-se a cumplicidade quando se fica muito individualista. E o momento em que nós vivemos é um momento muito individualista. Sabe, tudo é meu, as coisas são assim, de um sentimento de possessão. Não é demoníaca não, mas de possuir as coisas, de ter as coisas e de não compartilhar. E não é compartilhar coisas, não compartilhar sentimentos. Você compartilha sentimentos? Você fala do que você está sentindo? Me deparo com pessoas, com crentes. Crente tem cada mania esquisita, né, de poder limar o sentimento. De limar o sentimento. De lima o sentimento, porque eu sou crente. Mas, meu filho, quem foi que disse que é assim? Se a Bíblia fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento é para sentir. Sentimento é para sentir. O problema não é sentir o sentimento. O problema é guardar o sentimento e viver o ressentimento. Perde-se a cumplicidade, está aí, por conta de ressentimento. Ah, porque lá no início do ano, lá no início da pandemia, você falou comigo, você deu uma palavra dura. A gente tem uma capacidade, às vezes, de poder guardar carne estragada, coisa estragada, que não dá mais para uso. Ficar ali, e aí perde, porque em tudo que remói, perde a cumplicidade. Então, coisas que perdemos dentro de casa, perde-se a comunicação, o diálogo, perde-se a cumplicidade. Coisas que nós perdemos dentro de casa, o companheirismo, perdemos dentro de casa. Mas o que nós perdemos dentro de casa nos aspectos subjetivos? Ajudem aí, por favor. O que a gente, por vezes, perde dentro de casa? O que nós perdemos dentro de casa? Ajuda, perdemos dentro de casa, por vezes, o sentimento de amor. Amor. E nós precisamos definir um pouco melhor o que é amor. Porque a nossa definição de amor está muito mais para um amor romântico, criado, do que de um amor bíblico. Há na Bíblia um livro que valoriza, né, de maneira muito especial o amor romântico, que é o livro, qual é? De Cântares de Salomão. O livro de Cânticos, que vai dar essa valorização, que vai fazer aquela linguagem poética. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Interessante que para poder conquistar a jovem, em geral, né, há todo um mise-en-scène, uma cena de sedução. Quando o casamento, por vezes, vai se caminhando, se perde esse mise-en-scène, se perde essa sedução, perde esse encanto, perde-se, tá? E aí, dessa maneira, as coisas não ficam bem. Então, o amor, quando tem um aspecto romântico, mas quando é definido biblicamente, num texto que não tem nada a ver com casamento, que é 1 Coríntios capítulo 13, fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que retine. Aí vai começar a definir o que é amor. O amor é sofredor, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ensoberbece, o amor, e vai falando tudo aquilo que a gente não quer experimentar no amor. Porque o que nós, às vezes, falamos de amor, tem a ver com a baixa autoestima que a gente tem. Entendeu? E aí a gente quer do outro aquilo que a gente sente falta e fica pedindo muito do outro. Pede muito do outro, demanda muito do outro, porque você não tem lá dentro. É a questão onde você estabelece tantas vezes o ciúme, é a questão onde às vezes fica aquela posição de polarização, né, do semblante pesado, de querer ter posse do outro. A gente não casa para ter o outro como dono. Não é dono, é caminhada, é parceria.
A perspectiva da Bíblia, quando fala e serão dois numa só carne, é uma formação que ela é progressiva, ela é voluntária, ela não é imposta, ela vai se constituindo. Não vai na marra, não vai dobrar na marra. Meninas e meninos, e em especial meninas, cuidado com o canto da sereia ou do sereio, tá? Na perspectiva de que se eu casar vai mudar. Muda para pior. Em geral, falo por aquilo que eu ouço. Muda para pior. Porque se namoro é um tempo de conhecimento, se namoro é um tempo de você poder ver o outro lá, como é que ele reage, como é que ele não reage, se você viu que é pavio curto, se você viu que é desta maneira, você acha que isso vai parar? Então não é que vai encontrar um príncipe, que vai encontrar o sapo que virou príncipe, que vai ter a princesa, não é dessa perspectiva. Sonhar não tem problema, mas viver no delírio é doentio. Alucinar é psiquiátrico. Então a questão não é desta ordem, mas é o aspecto de poder entender, tá, que a questão da pessoa vai estar ali e vai melhorar. Não vai melhorar mesmo. Casou sabendo com quem casou. Casou sabendo com quem casou. Caminhar com quem sabia que ia caminhar. E não adianta queixar para poder falar e agora se vira nos 30. E peça a graça de Deus, porque olha, é desta maneira que as coisas vão se estabelecer. Não fica chateado comigo, não. É assim, a dinâmica da vida é desta forma. Então nós vamos perdendo coisas dentro de casa, o companheirismo, o diálogo, a cumplicidade, o amor, e poderíamos aqui falar de tantas outras coisas que nós vamos perdendo dentro de casa. E quando se perde, às vezes, dentro de casa, há uma tendência de procurar fora de casa o que perdeu dentro de casa. Procurar fora de casa o que perdeu dentro de casa. Isso aplica-se à questão de casamento e aplica-se à questão de filhos. Filhos que perdem dentro de casa o laço com os pais, vão procurar amizades no mundo, que são amizades que vão tirá-los do caminho que deveriam estar. Vão encontrar pessoas no mundo mal intencionadas, que o inimigo vai mandar para adotar você. Presta atenção, vocês jovens. Presta atenção. Vão colocar porque meu pai não me entende, minha mãe não me entende, e vai se encarregar de colocar um bonitão, uma bonitona, um feião, ou seja lá o que for, para poder falar, ele me compreende. Compreende nada. Não compreende nada. Quando, por vezes, na perspectiva do casamento, nós vamos perdendo esse encantamento, perdendo esse diálogo, é possível que fora de casa se encontre aquela bonitona. E acha que aquela bonitona vai dar conta daquilo que você perdeu. E aí é o desastre. Ou do bonitão, porque não é somente de uma via ou de outra via. Desta maneira, se a gente então não tem esta compreensão de poder... Eu perdi, é interessante. Quando perde a chave, você procura a chave. Quando perde o documento, procura o documento. Mas você tem parado ou tem percebido que você perdeu a comunicação dentro de casa, por exemplo? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para refletir que você perdeu o contato? Já parou para poder refletir que perdeu a cumplicidade? Porque por vezes perdeu e não percebe que perdeu. É uma dracma, 16 centavos de dólar, R$1 mais ou menos. O que seria isso? O que é isso? Deixa para lá. Deixa para lá, eu tenho 9, perdi uma. Às vezes, então, nós perdemos, não nos damos conta que perdemos e não queremos recuperar o que nós perdemos. No casamento, não é a questão do que aconteceu, que deixou de acontecer. É o que você está fazendo com o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Porque depois que aconteceu, já era, já aconteceu. Seja em casamento, na vida, é assim, aconteceu. A gente está andando, levou um tombo, um montão de gente rindo, se for o caso, levanta e continua. Se está arranhado, pede socorro.
chama a ambulância, mas não tem mais como poder voltar atrás para poder desviar daquele buraco, para não tropeçar, porque já aconteceu. O que faz com isso? O que faz com essa história? Todo mundo tem uma história, todos nós temos uma história, e a nossa história, quando nós não nos damos conta dela, ela acaba sendo determinante nas nossas escolhas. Por exemplo, quando nós não nos damos conta da nossa história na relação com os nossos pais, às vezes os pais não viveram bem, a gente repete o modelo dos pais. Às vezes os pais eles eram mais frios e nós repetimos aquele modelo. Não é proposital, não é alguma coisa que você faça por maldade, é que você não se deu conta que está repetindo um modelo, que pode mudar esse modelo, que pode ser diferente, que não é ser perfeito. O que você faz quando perde alguma coisa? O que você faz quando perdeu a comunicação com o seu filho, quando perdeu a comunicação com os seus pais, quando perdeu a comunicação, o que você faz? O que você está fazendo frente a esse dado da realidade que é duro, não é? Que é difícil? O que você está fazendo com isso? Meus irmãos, tem um recurso à disposição de todos nós, 24 horas por dia, que é a oração, e o hino do cantor cristão fala: ó que paz perdemos sempre, né? Ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, colocar: Senhor, perdi, me ajuda, me esclareça, para que eu possa encontrar. Agora, então, quero aqui fazer esse caminho desta mulher. Qual é a mulher? Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, perdeu uma, é uma coisa pequena, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Perdendo uma aqui, perdendo outra ali, perde as 10. Se você não atentar para o que está perdendo agora, você vai perder tudo, vai ficar na miséria, vai ficar sozinho, vai ficar abandonado, vai ficar de cara emburrada. Ninguém gosta de gente de cara emburrada o tempo todo. Ninguém gosta. Então, como é que vai ficar esse negócio? Como é que vai ficar dessa maneira? Meus amados irmãos, aprendemos aqui, a partir da palavra de Deus, primeira coisa que essa mulher fez, ela acendeu uma lamparina. Ela acendeu uma lamparina, ou seja, ela buscou uma iluminação, e aqui está o farol que sinaliza, o farol que ilumina. Então, lamparina, acendeu uma luz. Lamparina, luz, lâmpada na Bíblia tem a ver com Espírito Santo de Deus. Coisas que nós perdemos dentro de casa. Se você quer encontrar na sua relação conjugal, no seu casamento, na sua família, você precisa, inexoravelmente precisa da luz do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo lança a luz naqueles lugares mais escondidos, naqueles cantinhos que estão lá, para poder mostrar para você, não é para mostrar para o outro, mostrar para você onde é que você está falhando, onde é que você está tropeçando, onde foi que você colocou, desde quando você perdeu esta luz. O Senhor Jesus, ele disse em certa ocasião: eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim jamais viverá em trevas. Por vezes, meus amados irmãos, nós estamos vivendo numa perspectiva que não é boa, porque falta luz dentro da gente. Porque nós nos tornamos hermeticamente fechados até para o Espírito Santo de Deus. Fechados até para o Espírito Santo de Deus. Não abrimos o coração, não compartilhamos, não permitimos que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa vida, iluminar o nosso mundo interior. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para que possamos encontrar coisas que nós perdemos no meio do caminho, ou coisas que nós perdemos dentro de casa, peça ao Espírito Santo: ilumina minha mente, ilumina meu coração, mostra onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando. Por quê? Se alguém mostrar para você que você está errando em alguma coisa, e se alguém fizer isso num aspecto que é uma pessoa que você considera e ama, professor Jerry Key, que eu citei hoje pela manhã, ele
na aula de homilética, ele falava assim, depois de você pregar, pergunte à esposa. Você pergunta, pastor Zé, como é que foi na mensagem? Faz bem. Raíssa alivia? A Simone também não. Né? E aí? Eu até, às vezes, não tenho perguntado muito mais. Né? Não tenho mais perguntado. Mas também eu acho que eu já estou melhor já. Mas a questão é a seguinte, porque ele fala, a melhor pessoa para te ajudar é a tua esposa. É a tua esposa. Que ela vai fazer pontuações de maneira clara, de maneira objetiva, ela é tua esposa. Mas às vezes a esposa ou o esposo quer, e nós temos algo que diz respeito ao que nós falamos de eu. Eu sou assim. Cara, você nem sabe como é que você é. E aí esse eu fecha as portas para nós ouvirmos o que a outra pessoa quer falar. Fecha, às vezes até dentro de casa. Vai poder falar, não quer escutar. Comum, de certa maneira compreensível, porque eu fui jovem e agora sou velho. E na minha juventude, quando a minha mãe falava algumas coisas, eu refutava. Muito embora, eu dava mais ouvido do que refutar. Ela falava, eu ficava lá, dona Laide está falando, tem alguma coisa aí, vou ficar aqui, para poder ver o que é. A questão é a seguinte, ela falava porque ela queria o meu bem, tocava por vezes num ponto sensível, mas tocava com amor, para poder melhorar. Então não se fecha para aquilo que o outro quer falar, o outro dentro de casa. Às vezes dentro de casa o pai vai falar com o filho, e o filho na mocidade, na juventude, porque é uma característica, né? Se acham. E aí o pai, o senhor não sabe. Pai, você não entende. Pai é quadrado. Pai quadrado, quando desce a ladeira, faz assim, ó, poc, 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 e para. Quem é redondo vai, pum. Não é? Então para ouvir. Para ouvir. Dentro da relação também, por vezes, não fala comigo, mas se falar, você vai ter capacidade de poder ouvir, sem recriminar, sem apontar. Então tem essa prerrogativa, ok? O Espírito Santo, ele tem toda a ação delicada, mas pontual de falar conosco. E fala a partir da palavra. O salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meu querido, meu amado, minha querida irmã, você que está querendo se encontrar com você mesmo, encontrar dentro de casa, faça como fez essa mulher, peça ao Espírito Santo de Deus para te iluminar, para lançar luz, para poder mostrar, você observará, você verá algo que você, é isso aí que está lá, eu nem tinha pensado, o Espírito Santo. Mas uma outra ação que nós observamos aqui, é que ela então acendeu a lamparina, e diz o texto, que ela começou a procurar com muito empenho, tá? Ela acendeu e ela procurou com muito empenho. A questão é a seguinte, primeiro, há de se reconhecer que perdeu alguma coisa. Tinha 10, perdeu uma, tem 9. Tem 9. Não é assim? No concreto você vai, carteira. Tem irmã aqui que mexe na carteira do esposo? Pega dinheiro. Eu me lembro da Edmeia. Não vou nem falar o que a Edmeia colocou. Né? Estava aí uma vez eu e Simone no carro, falei, Edmeia, prega de novo, Edmeia. Fala de novo. Mas a questão não é só da esposa não, do esposo também, por vezes. E assim, de certa maneira, não teria problema, desde que a coisa é natural mesmo, dentro de casa, de poder chegar, de poder compartilhar. Mas se pegou, por vezes, gente, pegou R$1. Você fala que eu tinha aqui R$19,50, está faltando 1. Tem gente que é obsessivo mesmo, conta tudo, até a moedinha. Não dá conta que perdeu, mas às vezes não se dá. De repente você está na vida, você não percebe que perdeu alguma coisa. Os sintomas estão aí aparecendo, a sua relação em casa não está boa, no casamento não está bem, a comunicação com seu filho não está legal, a comunicação com seus pais não está boa, mas você ainda não se deu conta que perdeu alguma coisa.
Então pede ao Espírito Santo para poder iluminar, que ele vai mostrar. Então, primeira coisa, ter a compreensão que perdeu. Perdeu. Quando, há anos atrás, saí da igreja no culto à noite, e aí estava indo para casa, um carro começou a seguir. Eu diminui a velocidade, o carro continuou seguindo. Eu falei assim, vou virar para cá, que é mais deserto, para poder ver se ele vai continuar. Eu virei, ele continuou seguindo. Eu falei assim, vou parar o carro para poder ver se é comigo mesmo. Eu parei, ele parou também. Aí foi aquele segundinho de silêncio, eu falei no carro para Simone com os filhos pequenos, se prepara que é assalto. E aí veio, perdeu. Não é? A expressão. Interessante que essa questão de perdeu, não é perdeu não, ele me roubou. Porque eu não perdi nada. Ele me tirou. Né? Porque era meu. E é uma sensação horrível. Tá? O inimigo faz isso com a gente o tempo todo, quer fazer roubar. Ele quer roubar a tua esperança, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua satisfação, ele quer roubar a minha, a tua. E nós, por vezes, compreendemos o texto bíblico erradamente. Porque na eternidade vai ser maravilha, mas tem que ser bom aqui também. Não deixe o inimigo roubar o que é teu. Não deixe o diabo roubar o que é teu. Essa vida plena, abundante, esse sorriso que você tem, ou que você tinha, esta motivação, não deixe ele roubar. Não deixe ele roubar. E aí então, essa mulher perdeu. Deu consciência. É preciso que você entenda, reconheça o que você tem perdido. Subjetivamente, emocionalmente, espiritualmente. Segunda coisa, procurar. E aí a primeira ação na procura é o Espírito Santo de Deus. Não saia na racionalidade, não vá na capacidade de sabedoria, de poder não perguntar diretamente para outras pessoas. Peça a primeira coisa a Deus. Senhor, meu Deus, me dê sabedoria, ilumina a minha mente agora. Peça a Deus. E Ele ilumina o coração, e você vê o que é, e Ele vai te dar a maneira de poder trabalhar. Feito isso, nós podemos chegar no reducionismo, que é o seguinte: não, Deus vai fazer tudo. Deus faz tudo aquilo que eu não posso fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, Ele não faz. Então, ilumina, mas quem tem que pegar a vassoura para varrer? Quem é que tem que desenvolver a ação? Para melhorar, você tem que desenvolver a ação. Você tem que procurar as coisas para poder fazer para melhorar. Não pode ficar no cantinho, não pode ficar isoladinho, tem que agir, tem que se esforçar, não pode se vitimizar. Então essa mulher, ela não ficou lamentando, por quê? Por que eu cheguei atrasado em casa? Por que eu não guardei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ela acendeu a lamparina, ela pegou a vassoura e ela começou a varrer e fez isso com empenho. Vamos à Bíblia, né? Batei e abrir-se-vos-á, né? Pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe. Então é ação, é empenho. Nós acabamos de cantar, eu tenho a marca da promessa. O texto de Romanos capítulo 4 vai nos confrontar que Abraão mesmo, ele creu na promessa mesmo contra a realidade que ele vivia. Então creia. E quando pensar em duvidar, creia mesmo assim. E quando o inimigo soprar no teu ouvido que não vai dar certo, continue crendo. E quando alguém falar que não vai dar certo, continue crendo. Isso não é teimosia, isso é ato de fé. Se você entende que está no caminho certo. Agora, se está no caminho errado, não seja teimoso. Sai logo de uma vez. Então ela começou a empenhar, porque agora tem a luz que está iluminando, e ela vai varrendo, ela vai se empenhando. Você não vai melhorar se você não se empenhar. Você não vai crescer se você não buscar. Você não vai, avançar se você não investir em você mesmo, investir no seu casamento, investir na sua família. Nós realizamos aqui os nossos encontros de casais, tem 2 anos que nós não realizamos, e aí quando nós vamos realizar, vai preparando o bolso aí, porque deve ficar uns R$2.000. Aí a primeira reação é a seguinte: eu não tenho esse dinheiro. Divórcio é mais caro que isso. Dividir os bens é mais caro do que isso. Pagar pensão é mais caro do que isso. Ficar sozinho é pior do que isso. Os irmãos entendem? Como que por vezes nós assim colocamos a prerrogativa de alguma coisa. Não, é investimento. Investimento espiritual.
Vai melhorar se não orar? Vai melhorar se não buscar? Vai melhorar se não ler a Bíblia? Vai melhorar se não buscar ajuda? Vai melhorar sozinho? Não vai melhorar. Então peça a Deus, mas faça a tua parte. Lázaro está sepultado. Jesus chega e fala, tirem a pedra. E quando tirou a pedra, ele falou, Lázaro, sai para fora. Quem mandou sair para fora também podia detonar aquela pedra, mas a pedra podia ser puxada pelos homens, a ressurreição só pelo poder de Deus. Façamos a nossa parte e abramos o coração para que o Senhor possa cumprir a dele. Então diz o texto que ela procurava com muito empenho até encontrá-la, ou seja, ela procurou, ela não ficou, ela foi até encontrar. Não pare. Você quer um casamento melhor, você quer uma família melhor, você quer uma melhor qualidade de vida, então coloca nisso, vai, não desista. Tenha a convicção que é de Deus, Deus aponta o caminho, tem paz no coração, vai, não fique, porque você pode estar perto, mais perto de encontrar do que imagina, e você parar, vai deixar de encontrar. Vai em frente, até encontrar, porque vai encontrar em nome de Jesus, vai encontrar a saída, vai encontrar a solução, vai superar, vai avançar em nome de Jesus, porque a Bíblia diz assim. E aí, me diga uma coisa, quando você perde algo, você se sente como? Perdi, vamos fazer uma festa assim? Ei, perdi, gente, perdi. Meu time jogou hoje, perdeu. Levou de lavada, eu estou feliz. Tem gente que até não fala. Dentro de casa, jogando, e aqui mais uma vez exposição, porque eu sou flamenguista e minha esposa é fluminense. E ela me provoca. Porque eu estou lá assistindo o jogo, e ela chega na porta da sala e fala, quem está jogando? Aí eu falo, Flamengo, vai perder de 2-1. E o pior é que às vezes perde 2-1. É muita vontade para poder, sabe, depois ir para a cama, ficar numa boa, porque é difícil. Então observem só a questão, assim, naquele momento de não interromper no futebol, mas observe então essa ação de poder não parar. Ela foi até encontrar, ela vai investindo até encontrar. A fé não é um lugar para ficar escondido, a fé é uma mola para nós podermos avançar. Em alguns momentos, sem dúvida alguma, a fé nos oferece abrigo, mas em geral a fé fala, vai lá, procura o médico, procura lá ajuda, vai lá. A fé empurra a gente, a fé motiva a gente. Eu não consigo me ver sem viver pela fé, e tem que crescer muito, com certeza, nesse sentido, porque a fé me impulsiona na minha vida, me joga para frente. E aí quando você perde, você não fica feliz, você fica triste, e talvez você esteja triste, porque está perdendo algumas coisas dentro de casa, perdeu no seu casamento, perdeu com seus pais, você está triste. Então que tal trocar essa tristeza pela alegria? Que tal trocar essa desesperança pela esperança? Que tal trocar esse abatimento por um espírito renovado? Não é? Que tal você então passar por essa experiência do renovo? Que tal? Ou vai ficar remoendo a perda? Ela foi até o final e ela encontrou. O que o ditado popular diz? Quem procura acha. Acha até o que não deve achar. No plano espiritual nós achamos o que é para achar, no plano espiritual está dado, está certo, a gente vai. E aí quando ela encontrou, se ela ficou triste quando perdeu, um dia de trabalho, gente, é um dia de esforço, um dia de cansaço, bronca do patrão, sabe, desaforo de cliente, ela perdeu tudo, aguentou tudo isso e perdeu. Agora quando ela encontra, ela tem alegria no coração. Sabe qual foi a oração do salmista? Volta a dar-me a alegria da salvação. Talvez você precise recuperar a alegria da salvação. Talvez você precisa ter Jesus como a alegria maior na salvação. Talvez você precise recuperar a alegria dentro de casa. Talvez você precise recuperar a alegria como vontade de viver. Nós estamos no Setembro Amarelo, na ênfase na saúde mental, na prevenção do suicídio. Talvez você precise resgatar a alegria de poder viver, de continuar vivendo com prazer. Viver com prazer, como quem come uma comida gostosa. Porque tem dificuldade na vida, mas a vida é boa com Jesus. Jesus dá graça para a gente. E aí então, ela encontrou e ela convida as amigas e promove uma festa.
Nós vamos acabar esse culto. Aqui nós vamos acabar. Mas eu gostaria muito, em nome de Jesus, que ao sair daqui, você pudesse convidar pessoas e falar: Jesus mudou a minha vida, Jesus restaurou meu coração, eu estou com uma alegria tamanha dentro de mim, eu estou com uma perspectiva nova, essa semana vai ser muito diferente, abençoado, eu vou conseguir. Eu gostaria que você saísse daqui para cima, motivado, voando alto como uma águia, em nome de Jesus. Para isso você precisa reconhecer que perdeu, pedir ao Espírito Santo que te ilumine para achar, fazer a sua parte, perseverar, porque vai encontrar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coisas que nós perdemos dentro de casa, coisas que nós perdemos na nossa vida. E aí aquela frase que pregadores dizem, que não é chavão, que é a realidade. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você perdeu, o que você perdeu, mas o Espírito Santo sabe por que você está assim, por que você está abatido, por que você está ressentido, ressentida, por que você está tão pessimista, tão, sabe assim, na vida, tão para baixo. O Espírito Santo sabe isso. Deus sabe o que está acontecendo. E esse Deus que sabe, Ele quer mostrar para você agora. Senhor, me mostre, me revela, me dê discernimento e me dê entendimento. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos entoar um cântico. E se você quer entendimento, discernimento, se você quer que o Espírito Santo ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, se você quer que o Espírito Santo ilumine a sua casa, se você quer que ilumine o seu caminhar para frente, porque você está mal, está down, está mal, mas você quer que o Espírito Santo ilumine para frente, se você quer nesta semana experimentar do melhor de Deus na tua vida, eu quero te convidar que você saia do teu lugar e venha aqui à frente para nós orarmos.